Bom dia na paz do Senhor Jesus. Um dia super abençoado este domingo, aqui no litoral norte, São Sebastião, São Paulo. Oh, glória a Deus! Eu tenho aqui hoje uma mensagem da Palavra de Deus para os meus seguidores do canal da Bênção. Se encontra aqui no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 6 e o versículo 38. Muito forte, hein? Olha o que diz aqui, ó. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, muito forte, também vos medirão de novo. Isso aqui é uma doutrina. O Evangelho é uma doutrina para nós. É interessante quando você observar no versículo 38 de Lucas, capítulo 6, versículo 38, diz assim: dai-vos, vem de dar, doar, conceder. Logo em seguida tem uma vírgula. Dai-vos e vos será dado. Muito forte. E vos será dado boa medida. Sabe quando você quer uma coisa bastante? Quando você quer uma coisa cheia? Só que a palavra vai mais além. Ela não dá só na medida exata. Quando fala recalcada, é quando, lembra quando você põe um pó de café ou alguma coisa, uma recipiente, uma vasilha, você bate, você quer que caiba mais, você quer colocar mais, aí você começa, aquilo é recalcar. Para quê? Para caber mais. É interessante que quando, se você observar bem, está dizendo dai-vos, quer dizer, é uma doutrina, sirva a alguém, socorra alguém, procura se atentar para alguém de uma grande necessidade, de uma grande precisão de algo que você tem condição. Só que depois a retribuição, o que me chama a atenção é que para fornecer, doar, está apenas assim, dai-vos, e logo vem a vírgula, aí vem e ser-vos-á dado boa medida, recalcada e sacudida, e transbordando vos darão, porque com a medida com que medidos também vos medirão de novo. Bom, a doutrina aqui é que quando você fornece, concede, doa, dá, veja quanta bênção na retribuição. Ó, recalcada, transbordante. Por exemplo, você emprestou, você doou, você deu apenas um copo de arroz, ou de feijão, ou de farinha para alguém. Você deu, você auxiliou. Veja o retorno, preste bem atenção. E vos será dado boa medida, recalcada, sacudida. Além de recalcar, ainda vai sacudir para caber mais. Tudo isso aí que virá transbordando, sacudido, recalcado, boa medida, por simplesmente um copo de arroz que você deu a alguém.
Veja o que é a justiça divina de Deus. Porque aquela pessoa que recebeu, ela deu glória a Deus, ela deu graças a Deus por uma bênção que você deu. Agora, só que algumas pessoas já estão sabendo daquele copo de leite. Aí a Bíblia diz que agora a justiça você mesmo já fez, porque você se vangloriou. Aquela pessoa não pediria jamais um copo de açúcar, um copo de leite, um copo de alguma bênção. A pessoa não pediria a você se estivesse em condição de não pedir, não precisar de pedir. Veja então que você foi um socorro. Se pediu é porque estava necessitado, estava precisando. E você foi uma porta de bênção. Chega a me arrepiar. Você foi um socorro. Você foi uma resposta de Deus para aquela pessoa. Por isso que Deus viu mais perto daquele que estava necessitado. Deus viu você em condição de dar, em condição de socorrer. E Deus é tão maravilhoso que Ele te retorna com justiça. Como que é essa justiça? Foi simplesmente um copo, como já falei. Só que está vindo de volta, recalcado, boa medida, sacudida e transbordando. Vem para você. Esses dias agora, alguém aqui perto da obra pediu um copo de açúcar. Você acha que eu ia dar um copo de açúcar? A pessoa já fala um copo, porque na verdade ele não teria coragem de falar 1 quilo. Só que, consciência. Lá tinha criança. E criança não quer saber, ela quer o alimento, quer o leite. E de repente, fui lá, peguei 1 quilo. Ela ficou até meio assim, sem graça. Falei, Deus te abençoe. E ainda abençoar, né? Deus te abençoe e dando 1 quilo de açúcar. Quando eu voltei para a obra, já tinha uma irmã chegando com uma cesta para a obra da construção da igreja. Pensa uma cesta que quase que precisa de 2 pessoas para carregar. Ali estava sacudida, boa medida, transbordando e recalcada. Estava como que socada para caber mais. Então é por isso que muitos cristãos sofrem, porque ele tem só para si, ele tem só para ele não consegue distribuir, ele não consegue repartir. Olha, quando Jesus multiplicou o pão, o menino só tinha 3 pães e 2 peixinhos, e segundo a história, não tinha só 5.000 homens ali. Que a Bíblia não conta crianças e mulheres, mas uns dizem que era 12.000 e outros vai mais além, diz que era 15.000 pessoas. E Jesus olhou e deu graça pelos 3 pãezinhos e 2 peixinhos. E ele disse, manda que o povo se assente de 50 em 50. O que é isso? Organização, boa ordem. Imagina se todo aquele povo fosse ao encontro de Jesus para pegar o pão no cesto, que confusão que ia ser. Ele já falou, manda que se sentem na relva, a grama, de 50 em 50. Se está falando de mais de 10.000 pessoas, imagina quantos grupinhos de 50 em 50. E veja o quanto que os discípulos teriam que trabalhar para servir 12.000 pessoas. Às vezes nas igrejas hoje, quando tem uma festa, um movimento, aquelas pessoas que é para estar ao lado do pastor, servindo o lanche para o povo, a gente vê tudo comendo, se alimentando, e o povo esperando alguém levar
um pãozinho, um lanche, uma guaraná, e eu fico só olhando para, meu Deus, que coisa horrível, né? Os discípulos não puderam pensar nele, porque a mesma fome que o povo estava, porque já estava em muitas horas, o dia estava terminando, tudo com fome. Eles queriam a palavra, estavam se alimentando da palavra de Jesus, mas agora o estômago pedia, o corpo pedia alimento. E Jesus sabia, ele falou, vamos, Jesus fez um teste, dai de comer este povo. Aí vem a murmuração, vem a falta de fé, dizendo, onde é que vamos ter comida para tanta gente? Jesus disse, dai vocês de comer a eles. Que quer dizer, eles não são pregadores da verdade, não são os discípulos, não aprendem com Jesus o amor, a doutrina de amar, a doutrina de fazer alguma coisa. É claro que os 3 pães e os 2 peixes não ia dar para 5.000 pessoas, mas Jesus já lançou a eles um teste, Jesus lançou eles numa prova, dai vocês de comer, e disse, como que vai ser isso? Aí Jesus levantou os 3 pães, era um menino lá, um rapazinho, 3 pães e 2 peixinhos. Jesus falou, dai graça, dou graça, Pai. Aí encheram os cestos, a bênção da multiplicação, encheu o cesto, e começaram agora a doar, a servir os grupinhos de 50 e 50. Agora, quer ver? Jesus desafia aos discípulos. Se alguns dos 12, estivesse pensando, eu tenho que reservar para mim, eu tenho que guardar um pouco para mim, também estou com fome, que é o tal dos famintos, os que não têm fé, os que não estão ali para ajudar, está pensando em si, se estivesse pensando assim, eu não vou dar não, primeiro eu vou comer, ou então já reservando no fundo do cesto, garantindo a parte dele. Essas pessoas que primeiro quer garantir a si próprio, não serve para o reino de Deus, não serve. Primeiro porque tem que ter fé, tem que lembrar que a pessoa não existe, que a pessoa é discípulo de Jesus. Se Jesus também não estava comendo, eles não podiam comer, tinha que servir. Glória a Deus. Aí depois todo mundo comeu, todos comeram, saciaram, a Bíblia diz que eles saciaram. Isso quer dizer que cada um pegava aí 3, 4 lanches. Não é gostoso? Um pão com sardinha, pão com peixe frito. Aonde que arrumaram fogo naquela hora? Tudo naquele instante. Só que a multiplicação já foi um milagre automático, já apareceu o pão e o peixe dentro. Aqui ninguém nunca para analisar os milagres de Deus. Glória a Jesus. Tem hora que eu fico meio abobaiado com as coisas de Deus. Olha o que aconteceu no final. Quando todos terminaram, que ninguém aguentava mais de comer pão com peixe, aí Jesus disse, recolheu o que sobrou aí. Aí recolheram, sabe quantos? 12 cestos. 12 cestos cheios de pão com peixe. Quantos discípulos eram? Você já até sabe, né? Uma dúzia, né? 12. Para quem que ficou aqueles 12 cestos? Jesus pagou até o serviço deles de terem trabalhado, servindo. Um cesto lotado para cada discípulo, para os mesmos que murmuraram e duvidaram. Como é que vai ter comida para tanta gente? Jesus, quem estava falando era o Senhor Jesus, poderoso para fazer milagres. Jesus já sabia o que ia acontecer, ele queria saber a fé daqueles que seguem ele. Tem gente que está acompanhando o obreiro, acompanhando o líder, mas não possui a fé do líder, não imita, não busca. E a Bíblia fala, imitai vossos pastores, na fé, na confiança, imitai ele, na maneira dele viver. Glória a Jesus. Cada discípulo ficou com um cesto de pão. Agora eu pergunto,
Eles estavam em 12 discípulos, né? Com Jesus seria quantos? 13. Jesus não podia deixar sobrar, não podia ter sobrado 13 cestos, um para Jesus. Só que Jesus disse lá em outra parte, dizendo: a minha comida não se consiste nas coisas desta terra. A minha comida é aquela em fazer a vontade do meu Pai. Tem gente que só pensa em comer, 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 comer. Jesus se reservava, ele tinha a hora certinha, ele não era glutão. Então fica aqui a minha palavra. Vamos usar a fé, vamos doar, vamos servir, vamos contribuir. Você está lá com 3, 4 pares de sapato e tem gente indo para a igreja. Tem hora que Deus me acorda de madrugada e fala: separa um par de sapatos, separa um terno, separa uma camisa, separa uma camisa polo, uma camisa social para usar com gravata. Eu separo tudo e quando eu venho para a obra, Deus manda dar para um e para outro. Isso é bênção, meu irmão. Quando eu estou no altar pregando, Deus fala: tem uma pessoa que veio com o dinheiro do ônibus só para vir, não tem para voltar. Você tem que estar atento, sempre enfiando a mão no bolso e ajudando alguém. Você está investindo, você não está dando, não está saindo de você, você está plantando, está vindo recalcado, sacudido, boa medida e transbordante. Oh, glória! Deus abençoe, meus queridos. Um beijo na alma. Pastor Aldo Cavalcante, da Igreja Templo de Deus no Brasil, em São Sebastião. Meu abraço. Glória a Deus. Glória a Deus.